Acordar todos os dias com a sensação de que a vida poderia ser melhor. Você já passou por isso? O despertador toca e a rotina se repete. Trabalho, obrigações, aquele cansaço que parece nunca acabar. Enquanto isso, os sonhos ficam guardados em um canto da mente, como se fossem algo inalcançável. Mas, e se eu te dissesse que tem um erro que a maioria de nós comete, e que é esse erro que nos impede de viver a vida que realmente queremos? Recentemente, li uma história sobre um rapaz, o Lucas. Ele sempre sonhou em ser músico, mas estava preso em um emprego que mal pagava suas contas. Todos os dias, ele voltava para casa exausto e sem ânimo. A paixão pela música nunca o abandonou, mas, por conta do medo e da insegurança, ele nunca se atreveu a dar o primeiro passo. Isso é comum, não é? O medo do fracasso nos paralisa. É como se estivéssemos em uma prisão invisível. O erro fatal que Lucas cometeu foi acreditar que precisava ter tudo perfeito antes de começar. Ele pensava que deveria ter um estúdio, equipamentos caros e um plano de carreira bem definido. Isso é um pensamento que muitas pessoas têm. O desejo de controlar cada detalhe, de garantir que tudo sairá como planejado. Mas a verdade é que a vida não funciona assim. A vida é feita de riscos e incertezas. A perfeição é uma miragem. Um amigo meu, o Rafael, teve uma experiência parecida. Ele sempre quis abrir um negócio, mas a ideia de investir dinheiro e tempo deixava apavorado. Ele passou anos apenas planejando, fazendo pesquisas, mas nunca tomou a atitude de colocar em prática. Um dia, ele se deu conta de que o que realmente o impedia não era a falta de recursos, mas sim o medo de falhar. E assim, ficou estagnado, enquanto outros ao seu redor estavam realizando seus sonhos. O que aconteceu com o Rafael? Ele decidiu dar o primeiro passo, mesmo sem ter certeza do que aconteceria. Ele começou pequeno, vendendo produtos online. Foi assim que ele aprendeu e cresceu. O erro dele foi deixar o medo dominá-lo. É fácil se perder nesse ciclo. O medo é paralisante, e a sensação de que não estamos prontos só nos afunda ainda mais na inércia. A verdade é que não precisamos esperar o momento perfeito para agir. Precisamos, na verdade, abraçar a imperfeição. É no meio do caos que muitas vezes encontramos nossas melhores oportunidades. Pensa bem, quantas vezes você já deixou de fazer algo por achar que não estava preparado? Um exemplo clássico é o de pessoas que querem aprender uma nova habilidade. Muitas vezes, elas se sentem inseguras e acreditam que precisam de um curso completo antes de começar a praticar. Isso é um grande erro. A prática é o que leva ao aprendizado. Sem ação, não há progresso. A questão é que a vida não espera. O tempo não para. E enquanto você hesita, outras pessoas estão saindo da sua zona de conforto e conquistando o que sempre desejaram. Um exemplo disso é a história de uma mulher chamada Ana. Ela sempre sonhou em viajar pelo mundo, mas estava presa a um emprego que não gostava. Um dia, ela decidiu que tinha que mudar. Em vez de esperar por férias perfeitas, ela começou a planejar pequenas viagens aos finais de semana. Com o tempo, essas pequenas escapadas se transformaram em grandes aventuras. O que começou como um medo de sair da rotina se tornou uma nova forma de vida. Por que isso acontece? Porque a ação gera confiança. Quanto mais você se movimenta, mais você se sente capaz. É um ciclo. A cada passo que você dá, mesmo que pequeno, você se aproxima mais do seu sonho. E, mais importante, você descobre que o caminho é tão valioso quanto o destino. Se você está se perguntando como dar esse primeiro passo, é mais simples do que parece. Comece com algo que te tire da sua zona de conforto. Se você quer ser escritor, escreva algumas linhas por dia. Se você quer ser fotógrafo, comece a tirar fotos com seu celular. Não precisa de equipamento caro, só de vontade. O importante é começar. E, se errar, tudo bem. Errar faz parte do processo. Mas, espera aí, tem mais uma coisa. O ambiente em que você está inserido também influencia muito. Se você se cerca de pessoas que não acreditam em sonhos, isso pode ser um grande peso. É fundamental criar uma rede de apoio. Procure pessoas que te inspirem, que já estão caminhando na direção que você quer seguir. Isso pode fazer toda a diferença. Um exemplo claro disso é o caso do Felipe, que sonhava em se tornar um chefe. Ele trabalhava em um escritório, mas sempre cozinhava nos finais de semana. Um dia, ele decidiu entrar em um grupo de culinária.
Conhecer pessoas que compartilhavam a mesma paixão fez com que ele se sentisse mais confiante. Ele começou a dar aulas de culinária em sua casa, e logo foi convidado para trabalhar em um restaurante. O que começou como um hobby se transformou em uma carreira. Felipe não deixou que o medo paralisasse. Ele se cercou de pessoas que o apoiavam e, assim, conseguiu dar os passos que precisava. Agora, voltando ao Lucas. Ele tomou coragem e começou a fazer vídeos de música. No início, ele não tinha muitos seguidores. Mas isso não o desmotivou. Ele se dedicou a melhorar a cada dia. E o mais interessante é que ele começou a receber feedback. Isso ajudou muito. Ele aprendeu a se adaptar e a entender o que seu público queria. Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho. Um erro comum é achar que você deve ter tudo sob controle antes de começar. Mas, na verdade, a vida é feita de improvisos e de ajustes. Quando você age, você começa a se conhecer melhor e a identificar o que realmente importa. Um ponto importante a considerar é o tempo. A gente tende a superestimar o que podemos fazer em um dia, mas subestima o que podemos fazer em um ano. É fácil se deixar levar pela pressa e querer resultados imediatos. Mas grandes conquistas levam tempo. E cada pequeno passo conta. Não se desanime se as coisas não acontecerem da noite para o dia. O Lucas, por exemplo, não ficou famoso da noite para o dia. Levou meses, até anos, para que as pessoas começassem a reconhecer seu trabalho. Mas ele nunca desistiu. Ele persistiu, aprendeu com os erros e se adaptou. E é essa resiliência que faz a diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que ficam só na vontade. Por fim, o que fica é a reflexão sobre o que realmente importa. O que você está disposto a fazer para viver a vida que sonha? O que você pode começar a fazer hoje, mesmo que seja algo pequeno? Não deixe que o medo do fracasso te impeça de dar o primeiro passo. Você já tem tudo o que precisa para começar. O resto vem com a experiência e a prática. Se você quer se aprofundar mais nesse tema e entender como superar esses bloqueios, clique no link da descrição ou bio para se aprofundar no assunto.